Olá galerinha do channel, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo está saindo aqui numa terça-feira. Eu postei lá pelo Instagram que eu não pude fazer o vídeo no domingo, mas então hoje nós vamos para a parte 2 da história do filho de Sam, do David Berkowitz, que nisso, gente, tem muito mais coisas envolvidas. Inclusive há uma grande suspeita que na verdade todos aqueles assassinatos não foi feito apenas por ele, mas que havia toda uma conspiração e uma seita envolvida também. E se você quiser saber de todos os detalhes, se toda essa história realmente é verdade, como foram as investigações, fique aqui comigo até o final que eu vou contar tudo pra vocês. Mas antes de começar a falar sobre o caso, eu já quero pedir pra você, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo e toda quarta-feira também. Aqui eu trago tanto sobre casos criminais como síndromes e transtorno de filmes e séries. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, esse é o lugar certo. Deixa o like aqui no comecinho do vídeo também e me segue lá pelo Instagram, @emmente.psique. Para você entender o vídeo de hoje, você precisa primeiramente assistir a primeira parte, que eu vou deixar aqui em cima na tela, e também um link na descrição para que você consiga acessar, que é sobre a história de David Berkowitz e todos os assassinatos que ele cometeu. A última coisa que eu falei para vocês no último vídeo foi sobre uma frase que o David falou, que isso era uma conspiração, que havia outros filhos de Sam por aí. E para continuar a história, então, Mary Terry, ele foi à delegacia para tentar reabrir o caso com todas essas novas informações que ele tinha, com tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior, que eu não vou repetir, então vai ficar muito longo aqui para você. Porém, o corpo policial decidiu negar esse pedido e o caso ele não foi reaberto, mas mesmo assim isso não foi suficiente para parar as investigações de Mary Terry. O que dava a entender é que as autoridades não queriam reabrir o caso porque isso mostraria diversos erros que eles cometeram durante as investigações. Então eles queriam deixar aquilo simplesmente por debaixo do pano para que isso não viesse à tona. Então Mary, continuando a investigação, ele foi até o bairro dos Carr e nisso ele conseguiu contatar um jovem que ele falou que poderia ter uma pista sobre o caso. Nisso ele o levou até uma propriedade antiga que atualmente é conhecida como Untermeyer Park. E nesse lugar, gente, era um lugar muito estranho e quem sabe até macabro, porque nele tinha diversas pichações com diversos símbolos estranhos e também tinha diversos cadáveres de cachorros que foram mortos e também torturados. E tinha também uma casa de bomba antiga, que nessa casa de bomba tinha muito sangue espalhado pelo chão e também sangue pintado na parede com diversos tipos de símbolos. O jovem que estava acompanhando Mary Terry, ele falou que aquela casa de bomba era conhecida como a Caverna do Diabo e ali era costumeiramente que o grupo conhecido como as Crianças se reuniam para fazer os seus rituais. E tinha também um símbolo que até esse símbolo ele foi posto na carta do filho de Sam. Esse símbolo ele remonta a um talismã do ocultismo ainda feito no século XIX, que ele foi feito por Eliphas Levi. E na parte de fora desse símbolo estavam escritas as palavras Berkayal e Amazarak. E como o ocultismo no século XIX costumavam fazer as coisas invertidas, Mary Terry ele segurou um espelho sob esse símbolo e lido a palavra lê-se Carr Sam, o que traz de novo a família Carr e também possivelmente aos filhos de Sam Carr. Porém, a partir do momento em que Mary ele começou a fazer todas essas investigações, ele também encontrou problemas durante o caminho, como por exemplo ocorreu um fato em que tiraram fotos de David Berkowitz na prisão, com ele dormindo ainda, e essas fotos foram vendidas aos jornais, e isso ia de frente aos direitos humanos na época, que dava a David privacidade. Então nisso o acesso a David Berkowitz ficou muito limitado e não podia-se mais fazer entrevistas com eles ou alguém visitá-lo. E logo nesse mesmo período, Mary recebeu uma ligação da sua mãe dizendo que John Carr havia morrido, possivelmente devido a um suicídio. E quando John Carr morreu, Mittiger, que era aquele repórter investigativo que eu falei pra vocês no outro vídeo também, que tinha acesso ao David Berkowitz, ele foi preso por ser acusado de ter tirado as fotos de David. E nisso Mary acreditou na época que toda essa prisão de Mittiger era apenas para tirar o foco de John Carr e de todas essas outras investigações que ele estava fazendo na época. E quando David foi levado ao tribunal novamente, ele pareceu como louco, lunático, ele mordeu 5 oficiais e também xingou a Stacy, que foi aquela jovem
que ele acabou matando também naquele assassinato, e ele carregou toda a culpa sobre si, e ele falou que o culpado de tudo aquilo foi ele. Então, com toda essa cena de David e com todo esse comportamento dele, as pessoas realmente creram que ele era um louco psicopata lunático e que sim, ele foi o único responsável por todos os crimes. Porém, mesmo assim, Maury continuou investigando e ele logo descobriu que John Carr era sim amigo de David, e ele desenhou aquele mesmo símbolo que eu falei pra vocês, que tinha aquelas duas palavras estranhas escritas e que também constava na carta do filho de Sam. Esse símbolo ele desenhou atrás de uma lista telefônica 4 meses antes daquela carta ser publicada no jornal, então 4 meses antes do público saber que aquele símbolo era fruto do filho de Sam. O psicólogo de John Carr também falou a Maury que ele falou que era amigo de David e que ele poderia ter problemas com a polícia de Nova York, que tinha pessoas querendo matá-lo, e também que ele fazia parte de bruxaria. E nisso, com todas essas descobertas, possivelmente John Carr era o líder do grupo As Crianças, e era ele que organizava todos os rituais e matava os cachorros, e esse grupo também costumava beber o sangue desses animais. Mas como se não bastasse por aí, Michael Carr, também um dos suspeitos de Maury de estar participando de todos esses assassinatos, morreu em um acidente de carro duvidoso. Havia marcas de pneu de outro veículo que poderia ter levado com que ele se desviasse da pista. Michael, ele atingiu um poste com seu carro e a suspeita foi que também ele havia se suicidado. Então, com todas essas novas informações e essas mortes suspeitas, foi publicado no jornal a primeira vez sobre essa possível ligação com a seita, e foi quando a promotoria decidiu reabrir o caso para investigar também. E também, gente, eu quero explicar para vocês sobre mais uma questão antes de prosseguir, para que vocês entendam quando eu citar essa igreja, que era a igreja do processo do juízo final, que essa igreja pregava basicamente o fim de todas as coisas e que eles fariam o fim acontecer. E essa igreja do processo, ela possivelmente também estava ligada com Manson, que foi conhecido muito em uma época por ter fundado o grupo A Família. E esse grupo A Família também era responsável por 9 assassinatos, e eles tinham essa mesma ideologia do fim de todas as coisas e fariam esse fim acontecer e de trazerem também mais caos possível para o mundo. Agora, continuando com as investigações, Maury ele recebeu uma carta vinda de um prisioneiro que estava em Ática. Esse prisioneiro era intitulado como 78-A-1976. E esse prisioneiro não era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio David Berkowitz, e nessa carta ele assumiu ser responsável sim por todos os crimes que ele fez, porém ele falou que ele não agiu sozinho, que ele realmente fazia parte de uma seita. Mas no final da carta ele escreveu para Maury dizendo que não importasse quantas provas ele tivesse, o mundo jamais iria acreditar nele. Então, nesse período, Maury começou a ter contato com David, que mandava cartas para ele, e em uma dessas cartas ele também falou sobre o assassinato de Alice Perry. Perry foi uma jovem de apenas 19 anos de idade que ela foi encontrada morta dentro de uma igreja. Era numa manhã do dia 12 de outubro de 1974. Ela foi encontrada morta pelo segurança e a cena era horrível. Alice, ela estava nua, da barriga para baixo, e também o seu corpo estava deturpado, onde possivelmente o assassino cometeu uma série de tortura com ela antes de matá-la. Que eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque realmente a forma como o corpo dela estava era um tanto perturbador. Mas nesse momento, quando David menciona Alice, ocorre uma tentativa de assassinato com ele na prisão, e ele disse que também recebeu ameaças dizendo que se ele contasse mais alguma coisa, o seu pai seria morto. Então naquele momento ele se calou. E tinha outro prisioneiro também que estava em Ática, que o seu nome era Vinha, e ele dizia conhecer a seita. Porém, a gente não se dá muito para confiar com 100% de certeza em todas essas histórias que prisioneiros contam, porque quando eles estão lá, eles já não têm mais nada praticamente a perder, e eles podem querer algum minuto de fama. Então poderia ser sim só um blefe dele, como também poderia ser uma possível verdade toda essa história completamente bizarra. Vinny contou que Ron Sisman, ele filmou a morte de Stacy. Ron Sisman era um cara que já era muito conhecido por filmar as garotas com quem ele saía, e também era um cara que estava sempre em festas, usava drogas e tinha uma vida um tanto também conturbada. Porém, em uma determinada noite em que ele leva uma companheira para sua casa, os dois são mortos com tiros na nuca. Então, apesar dessa teoria ser muito forte de que realmente o assassinato de Stacy foi filmado, eles não tiveram a fita que comprovasse isso com 100% de certeza.
Roy Hand era outro milionário que morava em Nova York e que Maury acreditava que ele era o líder da seita em Nova York. Ele tinha uma mansão onde era conhecida por fazer diversas orgias e festas também bastante loucas. Porém, Roy Hand ele também foi morto com um tiro na nuca. E Maury ele foi até o local do crime para ver se ele conseguiu alguma pista sobre o que aconteceu com Roy também, porque parecia que todas as pessoas que faziam parte dessa seita acabavam mortas. Então Maury ele foi até o local, ele subiu numa árvore para ter uma vista melhor e poder ver se havia alguma peça que seria importante naquele cenário, e ele encontrou uma Bíblia que estava aberta em um versículo que dizia: comamos e bebamos antes que morramos. Então naquele momento Maury acreditou que ele conseguiu descobrir diversas coisas importantes e que essa seita era realmente verdadeira, já que todas essas pistas e todos esses nomes estavam interligados. Todas as pessoas que eram possíveis suspeitas acabavam sendo mortas para que não falassem nada. E foi nesse período que ele publicou o livro The Ultimate Evil, em que ele conta toda essa teoria detalhadamente. E a sua teoria era de que havia uma rede nacional de ocultismo que planejava todos esses assassinatos. E essa seita estava interligada também com a Igreja do Processo. E nesse momento Maury ele teve uma visibilidade midiática maior, onde ele foi diversas vezes para diversas entrevistas onde ele falou sobre a teoria dele. Porém, isso foi bom, mas ao mesmo tempo foi muito ruim para toda essa teoria, porque acabou se tornando um sensacionalismo muito grande. As pessoas acabaram aumentando muitas coisas e comentando como um caso ainda mais bizarro do que fizeram com que ele fosse mais ainda, tirando a credibilidade disso tudo. E quando foi no ano de 1988, Roy Hand foi descoberto que ele não havia morrido por uma seita, e sim por um acordo mal sucedido. E nesse momento pareceu que todas as pessoas acabaram descredibilizando tudo aquilo que Maury havia escrito, porque já como uma parte não fez sentido, todo o resto também foi descartado. Então tudo aquilo que Maury escreveu foi chamado de apenas um boato e que ele era apenas um louco lunático, e nisso Maury ficou muito arrasado, porque foi uma pesquisa de uma vida inteira que foi simplesmente por um momento levada por água abaixo. E o tempo foi passando e acabou que David Berkowitz se converteu ao cristianismo. Por mais louco que isso pareça, David, que outrora fazia parte de uma suposta seita e também cometeu diversos assassinatos, destruiu a vida de diversas pessoas, agora ele se converteu ao cristianismo. E Maury tinha um amigo na polícia que tinha acesso a David, e nisso ele conseguiu fazer uma ponte ali para que ele conseguisse uma entrevista com David. E nisso foi descoberto também outro lado da história dele, que David Berkowitz, na verdade, ele nasceu de um adultério, que foram de duas pessoas que eram casadas e elas se uniram, e acabou que a mulher engravidou dele, porém como os dois estavam em casamentos diferentes, eles não queriam aquela criança, então ele foi dado para adoção. Então David, devido a isso, por ter sido rejeitado, como eu falei antes também, pela sua mãe biológica, ele tinha diversos problemas psicológicos, mas pela entrevista ele não pareceu aquele louco lunático em que ele parecia anteriormente, mas apenas uma pessoa, pareceu apenas um rapaz gentil e que tinha muitos traumas na vida dele. Eu sei, gente, gentil, essa palavra não leve a sério, eu não tô dizendo que ele é gentil, eu não tô falando que ele é alguma coisa ou deixa de ser outra coisa, porque ele realmente destruiu a vida de diversas pessoas, ele tirou a vida de jovens que tinham a vida inteira pela frente, então a gente não pode simplesmente taxar ele como um gentil, mesmo que ele tenha passado por diversos traumas na vida dele, mas foi a figura em que ele transmitiu quando fez aquela entrevista. Então David, como era um jovem que tinha problemas psicológicos, ele disse que tinha um fascínio pelo obscuro, e apesar dele sentir repulsão por aquilo, aquilo também o atraía. Foi quando ele conheceu esse grupo onde ele foi manipulado e ele fez um voto, um juramento de sangue. Se ele deixasse esse grupo também, ele e toda a sua família seriam mortos. E inclusive nesse juramento de sangue, David foi obrigado a entregar uma foto da sua família. Então ali eles falaram para David, ó, agora a gente tem a foto da sua família, então se você quebrar esse juramento, a gente vai atrás deles também. Então, gente, como eu falei no outro vídeo pra vocês, que David era um rapaz solitário, que não tinha amigos, que nunca tinha namorado, na verdade nessa entrevista foi se provado o contrário, que David na verdade tinha muitos amigos que faziam parte dessa seita também, que ele até tinha uma namorada.
E ele confessou também que os irmãos Carrs faziam parte da seita e aquilo soou como uma ofensa para a polícia, porque basicamente anularia tudo aquilo que eles haviam investigado. Porém, a gente tem mais um ponto sobre essa entrevista que tira um pouco da credibilidade dela, depende dos olhos de quem está assistindo. Se vocês forem pesquisar, essa entrevista está por aí disponível no YouTube, apesar de que eu não encontrei ela completa legendada, tem apenas em inglês, mas tem sobre essa entrevista e vocês vão ver que a entrevista foi muito manipulada. Ou seja, Maury, ele fazia uma série de perguntas, ele não deixava David descansar, mesmo que David falasse que não queria falar sobre aquilo, ele fazia diversas perguntas para comprovar a tese que ele já havia escrito. Ou seja, ele não deixou com que David falasse sozinho todas essas coisas, e sim, ele foi perguntando, por exemplo, os irmãos Carrs faziam parte dessa seita? Aí David falava assim, você fez isso, isso e isso, foi isso, isso e isso, aí eles só concordavam com todas essas coisas. Então, gente, aquilo poderia ser apenas David querendo com que aquela entrevista acabasse logo, que ele comprovasse ali a tese de Maury ou deixasse em paz, já que ele falou diversas vezes que ele não se sentiu confortável de falar sobre essas coisas, que era um passado difícil para ele relembrar, mas mesmo assim, Maury o forçou, e aquilo até algumas pessoas comentaram que parecia uma tortura psicológica que Maury estava fazendo com David. E até de uma certa forma dá para entender a pressão que Maury fez com David, porque foi uma pesquisa de uma vida inteira em que ele estava fazendo, que ele foi procurar, que ele teve provas e depois essas provas se foram, e que ele tentou comprovar essa teoria, porém mesmo assim o seu trabalho foi frustrado e as pessoas não acreditavam nele. Então ele queria ter a palavra de David Berkowitz, que tinha participado de todas essas coisas, para que enfim as pessoas pudessem acreditar naquilo que ele estava falando e não chamassem de louco lunático. Jesse Turner foi uma pessoa que disse que tinha informações sobre a morte de Sisman. Afirmou que ele sim fazia parte da igreja O Processo e que ele havia sido morto pela própria seita. Porém, gente, mesmo assim, com todas essas coisas, a teoria de Maury nunca pode ser 100% comprovada, porque como eu falei pra vocês, tem esses prós e contras, tem essas coisas que realmente fazem muito sentido, porque como simplesmente todas as pessoas que pareciam estarem ligadas morriam simplesmente do nada por um possível suicídio, um suicídio que parecia muito estranho. Então tinha essas pontas que não conseguiam se ligar, mas ao mesmo tempo é uma teoria muito absurda aos olhos de muitas pessoas para que seja real. Então Maury, com o decorrer do tempo, ele começou a fumar, ele começou a beber muito, ele se desgastou bastante, inclusive em todo esse processo em que ele estava investigando, ele era casado, mas ele acabou se divorciando. A esposa dele falou que na época ele era casado com esse caso, então ele não tirava tempo nem para si, nem para sua própria família. Então Maury, ele morreu como um homem solitário, porém mesmo assim ele morreu naquela fissura de descobrir o que havia acontecido em todo esse caso que envolvia essa seita, que envolvia o filho de Sam, que envolvia aqueles 6 assassinatos. E até também a última coisa que ele falou no leito de morte para o seu amigo é para que eles contatassem o promotor do caso para que o caso fosse reaberto e investigado novamente. E só mais uma coisinha que eu quero falar para vocês, lembra daquele assassinato que eu comentei da Alice, que havia morrido em uma igreja, e esse caso ele foi solucionado 43 anos após ter acontecido. Stephen Blake Kelford, de 72 anos de idade, foi acusado de ter assassinado ela, que na época ele era segurança da igreja. E a maneira de como chegaram até ele é que conseguiram unir o DNA dele com o DNA que estava também na cena do crime. E quando os policiais foram na casa dele, Stephen pegou uma arma. Os policiais acreditavam que a princípio ele iria reagir, atirar contra os policiais, mas ele acabou atirando contra ele mesmo, cometendo suicídio. E quando os policiais foram investigar a casa de Stephen, lá eles encontraram também o livro The Ultimate Evil, escrito por Maury Terry. A igreja do Processo separou-se em 1974 e eles negaram qualquer envolvimento com todos esses assassinatos. E até hoje os Pine Street Irregulars, que gente, eu não sei se eu tô falando certo, eu sou péssima aqui em falar inglês, vou deixar aqui na tela para vocês verem como se escreve, eles continuam fazendo o trabalho de Maury Terry, tentando descobrir a verdade de todas as coisas e se realmente tudo isso fazia parte de uma seita nacional e até, quem sabe, mundial. E é isso, gente, esse foi o caso de hoje. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que realmente é possível ter todo esse envolvimento tão bizarro com essa seita, ou se realmente era um caso mais simples do que parece, apenas David matou essas pessoas e inventou todas as outras histórias e as coisas que aconteceram foi por um puro acaso ou pura coincidência. Deixa aqui também para vocês me contarem o que vocês acham dessa história. Eu agradeço por terem assistido
assistida até o final. Não esqueça de deixar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigada, até o próximo vídeo. Valeu, valeu e tchau, tchau.